A Mãe Cristã e os Frutos da Piedade. Parte 07, dia 8 de julho de 2026. Da mesma forma, um homem que incendeia uma cidade poderia dizer que é um pequeno pecado, porque acendeu apenas um pequeno fósforo. Ensine, então, as crianças que o olhar de Deus está sobre elas em tudo o que fazem, e que, se realmente o amam e desejam agradá-lo, se esforçarão para serem fiéis em todos os seus deveres, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A mãe também precisa sentir essa verdade e aplicá-la ao seu próprio caso. Poucas pessoas imaginam o quanto a utilidade e a felicidade na vida dependem do cultivo do hábito da organização, da ordem e do sistema em tudo o que fazem. Algumas mulheres realizam o dobro ao longo da vida do que outras, simplesmente porque, na infância, adquiriram o hábito de manter tudo em seu devido lugar. Entre na casa delas e tudo parece estar em ordem. Não há pressa nem agitação. Parece não haver esforço para manter as coisas organizadas. Outras mulheres, que foram educadas sob hábitos diferentes, ou desistem em desespero e se sentam indolentemente em meio à confusão que reina em suas casas, ou trabalham arduamente e com pressa pela vida, sem nunca desfrutar de tranquilidade ou lazer, e estão sempre ocupadas em colocar as coisas em ordem, mas nunca conseguem mantê-las assim. Portanto, não permitam que as crianças imaginem que ser desorganizada ou negligente seja um pequeno pecado. Cultivar hábitos corretos nesses aspectos é um dos deveres mais importantes delas. Ensine-nas que assim poderão agradar a Deus, honrar seus pais, honrar a religião e não apenas se preparar para o futuro, mas também serem úteis todos os dias e cada hora. Temos muita tendência em pensar que, se estivéssemos em uma situação diferente daquela em que nos encontramos de fato, poderíamos fazer muito bem. Os jovens frequentemente supõem que, se estivessem no mundo, poderiam, de várias maneiras, como homens e mulheres, servir ao seu Criador. Mas imaginam que não podem fazer muito, ou nada, para servir a Deus e promover a sua glória, a menos que ocupem uma posição importante. Mas Deus deseja que seus amigos estejam em todas as diferentes posições da sociedade, para que o poder da religião se manifeste em todos. Ele deseja que haja comerciantes, mecânicos e marinheiros, pais e mães piedosos e filhos piedosos. E o filho piedoso pode servir a Deus de forma tão aceitável na posição em que se encontra, quanto qualquer outra pessoa na posição em que Deus a colocou. Não é a posição social que ocupamos que Deus observa, mas a fidelidade com que cumprimos os deveres da posição em que Ele nos colocou. É a conduta cristã fiel, mesmo da criança mais pequena e tão aceitável para Ele, e talvez tão útil na realização dos seus propósitos, quanto o zelo e a energia do mais devoto mártir cristão. Ensine essas coisas diligentemente aos seus filhos e incentive-nos a cultivar o hábito da organização e da ordem em tudo o que fizerem. Quando chegarem da escola, ensine-nos a pendurar o boné, o chapéu e a capa em seus devidos lugares e a guardar os livros. Ensine-nos a fechar a porta ao entrarem e saírem. Ensinem-nos a manter todos os seus livros de figuras e brinquedos em ordem. Mostre-lhes que seu dever é cuidar de todas essas pequenas coisas.
não como assuntos de pouca importância, mas como deveres cristãos da maior relevância, que exigem vigilância e cuidados constantes. Estas são as maneiras pelas quais Deus deseja que os jovens demonstrem o poder da religião e o glorifiquem. É por meio de uma atenção conscienciosa a tais deveres, cumpridos porque desejam fazer o que é agradável aos olhos de Deus, que eles devem exibir os frutos da piedade. Devem aspirar, a cada dia, a adquirir um caráter de perfeita fidelidade no cumprimento de todos esses deveres, lembrando-se de que nada que contribua para a perfeição do caráter é trivial, demais para merecer seus esforços e suas orações. A melhor evidência que tanto os idosos quanto os jovens podem dar de piedade é o esforço consciencioso para serem fiéis no cumprimento de cada dever, seja ele qual for. Assim, glorificamos a Deus e honramos a religião cristã da melhor maneira. É isso que o texto quer dizer. Pelos seus frutos os conhecereis. A maneira pela qual devemos julgar a piedade de todas as pessoas é pela sua conduta. Se um homem ou uma mulher professa ser cristão, mas é infiel no cumprimento dos deveres comuns da vida, essa profissão é vã. Assim é na juventude e na velhice. A maior prova da devoção cristã é a fidelidade com que o cristão cumpre todos os seus deveres, grandes ou pequenos. Neste capítulo, continuamos a enumerar as diversas características do caráter cristão, que a mãe deve se esforçar para cultivar em si mesma e naqueles que estão sob seus cuidados. Amém. Tem continuação. Obrigado, ó Deus Pai. Muito obrigado por tudo. Amém.